Oi, pessoal, vamos a mais uma aula do projeto A Prova Brasil. Desta vez é para o nono ano, é a lição 8. Vamos procurar aqui o slide, essa aqui. O tema dessa aula, lição 8, página 68, é sobre grandezas proporcionais. Vocês já viram em outro vídeo que grandeza é tudo aquilo que se mede ou se conta. Exemplos: número de funcionários de uma empresa, como eu consigo contar, é uma grandeza. Números de irmãos que os alunos têm, como eu consigo contar, é uma grandeza. Tempo, números de pães, entenderam? Então, ao analisarmos, vamos ler aqui, ao analisarmos duas grandezas que se relacionam, dizemos que são diretamente proporcionais se elas variarem sempre na mesma razão. Assim, se ao dobrarmos o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também dobra. Ou, se reduzirmos pela metade o valor de uma dessas grandezas, o valor correspondente da outra também se reduz à metade. Vocês vão entender melhor por essa tabelinha aqui, por esse exemplo. Observe aqui, olha, nessa coluna amarelada, que aqui nós temos duas grandezas. A primeira que está aqui é o tempo em minutos, tempo de operação de uma máquina de Xerox, fotocopiadora. E aqui a outra grandeza é o número de cópias que a máquina consegue produzir. Vamos analisar aqui essa tabela. Olha só, em meio minuto, a máquina produz 8 cópias. Vamos dobrar aqui, meio minuto passa a ser 1 minuto. Se em meio minuto a máquina faz 8 cópias, em 1 minuto ela vai fazer quanto? É só dobrar o 8, vai fazer 16. Tá? Se em 1 minuto ela faz 16 cópias, se eu dobrar aqui o valor, em 2 minutos ela vai fazer quanto? 2 vezes 16, que é 32. Aqui, olha, se eu multiplicar 2 minutos por 5, eu vou ter 10 minutos. E automaticamente, se em 2 minutos a máquina fazia 32 cópias, se for em 10 minutos, ela vai fazer quantas cópias? É só multiplicar 32 por 5, que vai dar quanto? 160. Se a gente voltar aqui, olha, se a gente voltar dividindo, olha, dividindo pela metade, também vai ocorrer a mesma coisa. Se eu divido esse valor pela metade, a metade de 2 é 1, aí o número de cópias também que a máquina produz nesse determinado outro tempo vai também cair pela metade. De 2 minutos, 32 cópias. Dividindo por 2, em 1 minuto vai fazer quantas cópias? 16. Então, essa é a característica especial das grandezas que são diretamente proporcionais. Vocês entenderam? Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Quando uma grandeza eu diminuo, reduzo, a outra vai reduzir, a outra correspondente vai reduzir também na mesma proporção. Atividade número 1. Rafael pegou na biblioteca um livro de 180 páginas. Tudo aquilo que a gente conta, que está quantificado, é o que? É uma grandeza. Então, a primeira grandeza, 180 páginas, e ele levou 15 dias para lê-lo. Segunda grandeza, tempo, 15 dias. Até agora eu estou listando primeiro que no probleminha, buscando as informações de quais grandezas ele está trabalhando, ok? Rafael pegou na biblioteca um livro de 180 páginas e leu em 15 dias, mantendo o mesmo ritmo diário todos os dias. Agora ele quer pegar um livro de 300 páginas. Se ele mantiver o mesmo ritmo de leitura, quantos dias ele levará para ler
esse outro livro? Aí presta atenção, olha, primeiro passo, detectar quais são as grandezas. Nesse caso são as páginas a serem lidas e aqui os dias, que é o tempo que ele leva para ler cada um desses livros, tá? Aí aqui, olha, eu organizo em colunas as informações referentes aqui às páginas e organizo aqui, ó, nessa outra coluna as informações referentes aos dias. Leio 180 páginas, eu coloco aqui em 15 dias. Pegando um livro de 300 páginas, eu coloco aqui nessa coluna das páginas. Eu vou precisar de quantos dias para ler? Aí aqui, olha, a gente coloca o X, a incógnita aqui, o X, naquele valor que foi perguntado. Olha aqui, ó, quantos dias, que é o que a gente vai descobrir, tá certo? Segundo passo, analisar se as grandezas são diretamente proporcionais, realmente, porque elas podem ser inversamente proporcionais, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, aqui, ó, se eu aumento a quantidade de páginas, eu vou aumentar também na mesma proporção. Se eu mantenho o mesmo ritmo na leitura diária, eu vou aumentar também a quantidade de dias. Não está correto isso? Então, aqui, olha, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando elas são assim, diretamente proporcionais, vocês vão montar a proporção, que é só colocar esses valores aqui em fração, razão, fração e colocar um igual entre eles. Aqui é a proporção, tá? A igualdade de razões, de frações. E a gente vai resolver essa equação aqui. Fazemos produto dos meios pelos extremos. Aqui são os extremos, onde o laser está apontando, eu multiplico 180 vezes x e coloco igual a multiplicação dos outros dois que sobraram. Produto dos extremos pelos meios. Aí aqui fica 180 vezes x, que é 180x, que é igual a 300 vezes 15. Isolo o x à esquerda da igualdade. Fica 300 vezes 15 dividido por quem? Por 180. Nós podemos simplificar, olha, o 300 e o 180 dividido por 10. Cortamos esses zeros, aí fica aqui 30 e 18. E nós vamos fazer 30 vezes 15 e dividir por quanto? Por 18. Ao fazer esse cálculo, nós vamos encontrar 25 dias. Então, a resposta é que se a pessoa ler em 15 dias um livro de 180 páginas, um livro de 300 páginas, ela vai ler em 25 dias. Ok?